que porque nós somos cristãos, nós não deveríamos passar por enfermidades. Nós não deveríamos passar por sofrimentos. Talvez você já tenha se perguntado: nossa, se eu tenho fé, por que eu estou doente? Ou porque alguém da minha família está doente, ou meu filho, ou alguém. Se Deus me ama, por que Ele permitiu isso acontecer comigo? Querido, ser cristão, Ele não nos isenta da dor, não nos isenta da enfermidade e não nos isenta da luta. Não, então, a enfermidade, ela faz parte da nossa humanidade. A dor, a enfermidade, ela atinge a todos, justos e injustos, pobres e ricos, jovens, crianças e idosos, ela vem para todos. A grande verdade é que a fé em Jesus, ela não vai nos isentar dessa dor, mas ela nos dá esperança em meio à dor. Então, embora haja uma estreita conexão entre cura, fé e cura, que a palavra de Deus traz, o Novo Testamento nos traz, nós não podemos concluir automaticamente que se nós não somos curados, é porque estamos em pecado. Se nós não somos curados, é porque não temos fé suficiente. Sabe, Deus age com a soberania dele. E a cura nunca foi uma questão de mérito. A cura é a graça, mas ela faz parte da graça e do propósito de Deus. Passar por dor faz parte da nossa caminhada. Deus, Ele não prometeu que nós não íamos passar por dor, Ele não prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu presença constante. Foi isso que Ele prometeu. A dor, ela nos muda, ela faz nós nos enxergar de forma diferente. E a enfermidade, ela pode ser o lugar onde Deus revela propósitos. A enfermidade pode ser o lugar onde há uma transformação do nosso interior e o amadurecimento da fé. Então, Deus primeiro, Ele vem tratar em nós. Aí depois, através de nós, porque muitas vezes nós pedimos: Senhor, nos usa, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Mas primeiro Ele trata em nós, para depois, através de nós, Ele poder fazer essa transformação. E a Bíblia, ela também nos traz ela traz um servo aqui do Senhor, muito fiel, nós vamos encontrar que passou por uma enfermidade. Eu quero que você abra ali comigo, lá em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ver a vida de um servo fiel, que é o Epafrodito. Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler versos 25 até o 30. E ele diz assim: contudo, o apóstolo Paulo está falando aqui, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês me enviaram para atender às minhas necessidades. Aqui, querido, só para você ter um contexto, o apóstolo Paulo já está preso, é enviado esse irmão Epafrodito para cuidar, para estar atendendo às necessidades de Paulo. Versículo 26, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Este é um texto que ele vai nos trazer e vai fazer nos lembrar que a cura é um ato de misericórdia. Que a cura, que nós como cristãos, esse Epafrodito era um servo fiel, alguém que Deus tinha levantado e foi lá para ajudar. Ele estava numa nobre missão, mas ao qual ele passou por enfermidade. E dentro dessa enfermidade, ele passou um processo. Então, dentro desse processo, é um lugar onde Deus manifesta o propósito. Da mesma forma, na nossa vida. Dentro desses processos, quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por enfermidades, é um processo que Deus está tratando na nossa vida. Deus vem tratando na nossa vida. Então, Deus, Ele trabalha, como eu falei, primeiro em nós. Primeiro Ele vai trabalhar na nossa vida.
Epafrodito era um homem útil, ele era servo, ele era fiel, ele ajudava Paulo. E ele ficou enfermo. E isso nos traz, e nós conseguimos ver que quebra qualquer ideia que servir a Deus nos blinda da dor. Quando a gente vem para Jesus, a gente às vezes escuta algumas coisas e a gente começa a ter umas escutas meio estranhas, algumas falas que o servo de Deus, ele não fica doente, que o servo de Deus, ele tem que ser curado. E a gente começa a ouvir, isso não é verdadeiro. Servir a Deus não nos blinda de dor. Mas a gente entende quando nós estamos servindo e nós conhecemos o Deus a quem servimos, que há uma esperança nele. Então, ele estava aqui no centro da vontade de Deus, que é o que acontece conosco. Mas nós, quando você vai ler o texto, nós não vemos ele questionando a Deus. E muitas dessas perguntas vêm, por que sofremos, por que ficamos doentes? Eu não vou falar para você, eu não quero te levar a pensar nisso. Você volte lá, entre no nosso canal, tem já uma palavra que o pastor Robson compartilhou, por que sofremos, por que passamos por dificuldades. Mas hoje eu quero te encorajar a você a ver, porque eu vou te contar alguns testemunhos aqui, que você vê que Deus está conosco em todo o tempo. Nós temos que entender, eu quero, através desses testemunhos, que a sua fé, você entenda que ter fé em Cristo, que há poder no nome de Jesus. E é Ele que está ao nosso favor. Então a enfermidade, querido, ela não anula a nossa fé. Sabe, talvez você passou por enfermidade ou na sua família, e você pensou, nossa, eu não tenho fé para isso. Alguma mentira entrou. Mas a enfermidade, ela testa a nossa fé. O sofrimento, ele não anula, Deus te chamou, ele tem um propósito na sua vida, e agora talvez houve uma enfermidade, ele não anula o chamado. Mas é um processo para o seu chamado. Talvez a sua dor e a sua enfermidade, a enfermidade que veio sobre você, vai ser o seu maior testemunho. É onde o Senhor está trabalhando na sua vida. É onde Ele está trabalhando no interior. Deus não impede, então, as enfermidades. Mas Ele está conosco durante toda a enfermidade. Olha o que diz o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque quem está? Tu, Senhor, está comigo. Sabe, o vale, ele é um sinal, ele não é um sinal de derrota. O vale, quando nós passamos por vale, ele é um cenário de transformação. Ele é um cenário onde nós vamos ser transformados. No vale, Deus vem e Ele nos molda. No vale, Deus vem e molda o nosso caráter. Nós entendemos que no vale, como nós acabamos de ler, nós não estamos sozinhos, porque Ele está conosco. O Senhor está conosco. É no vale que a nossa fé, ela vai ser testada. Para Deus não, porque Deus conhece a fé que você tem. Mas para nós mesmos. Nós muitas vezes não sabemos a fé que temos. Nós não sabemos a autoridade que temos. E nós não sabemos. E isso começa a revelar. Deus começa a revelar. Ele quer que você mesmo entenda o que você é nele. Então a fé verdadeira, ela não é medida, querido, por ausência de crises. Todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por enfermidades e por dificuldades. E a fé, ela não é medida por ausência dessa luta. Mas a fé, ela é medida pela permanência em Cristo no meio das crises. É isso que nos faz, é isso que molda e muda a nossa fé. Essa verdade, ela fica bem clara para nós. Sabe, essa verdade, na minha vida, ela fica muito clara. Porque a minha família, como eu já contei para vocês, ela tem grandes testemunhos. Ela tem muitos testemunhos. Grande porque tudo que vem do Senhor é grande. Desde o menor, a gente vê como que Deus vem movendo e Deus vem fazendo. E esse testemunho de fé, eu quero te contar rapidamente num testemunho, que é um testemunho da minha avó. Minha avó, ela já está com o Senhor, ela já mora com o Senhor, ela já está lá, já faz 12 anos. Mas na minha família, houve muitas curas. Houve muitos de infinidade, mas também teve momentos que não teve cura. Porque o Senhor é que sabe todas as coisas. E eu quero falar um pouquinho da minha avó. Então, eu já te contei, quando meu avô converteu, como era a vida dele e tal. E ela converteu, mas havia uma transformação que ainda precisava acontecer nela. Ela acompanhou o meu avô, mas ela gostava da igreja, ela estava na igreja, mas ela não tinha se comprometido com a igreja e com o Senhor por completo.
E mais ou menos por volta dos 34 anos, ela já tinha cinco filhos. Na 5ª gravidez, tudo indica que ela teve um câncer, e câncer de útero. E nesse câncer ela teve a criança, e após isso ela começou a sofrer muito, e ela ficou acamada, e o quadro dela foi se agravando, e o corpo dela começou a exalar o cheiro da doença. Agora você pensa, isso há muito tempo atrás, onde não era muito difícil de ser constatado. As irmãs da igreja vinham cuidar dela, o pessoal da igreja ali se envolveu através dela, e naquele momento, foi um momento onde ela passou por esse vale da sombra da morte. Eu me lembro que ela sempre contava que quando ela estava acamada, o que acontecia, as orações do meu avô, e ela se colocou e ela foi no profundo com o Senhor. E a partir daí ela se colocou, Deus foi tratando e movendo o coração dela. E Deus foi transformando. E ela foi completamente curada. Mais tarde, um ano depois, ela teve a 6ª gravidez. A qual não poderia, Não poderia, porque foi acometida de uma doença. Ela teve a 6ª gravidez. Constatação de que ela foi curada. Algum tempo depois, quando ela foi no médico, muitos e muitos anos depois, uma médica fez um exame nela e falou assim: nossa, que interessante essa cirurgia sua do útero. Eu nunca vi nenhum médico ter feito assim, com uma maneira de plástica. Eu nunca vi nem a assinatura de nenhum médico. Sabe por quê? Porque não era um médico, era o médico dos médicos que fez a assinatura. O médico dos médicos, ele é que curou. Então, a enfermidade ali levou ela a uma intimidade com o Senhor. A partir daí, foi tão grande que ela dedicou a vida dela para o Senhor. Ela dedicou a ir aos cativos, a libertar as pessoas. Ela tinha um ministério de libertação. Ela era alguém que não parava, alguém que, e não importasse a hora que você chamasse ela ia lá, porque ela entendia. Porque o coração dela era tão grato. Ela não fez uma barganha com o Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Não, o coração dela era tão grato que ela dedicou a vida dela a isso. Ela dedicou a vida dela a estar na presença do Senhor, a tirar as pessoas do cativeiro e trazer, através do nome de Jesus, para o reino da luz. Era isso que ela fazia. Então a cura para ela foi uma bênção, mas o processo foi um presente de Deus. Sabe, para nós acontece isso. A cura é bênção, mas o processo muitas vezes é um presente porque nos aproxima de Deus, nos deixa mais perto de Deus. E dentro disso, nós entendemos que há um poder na nossa oração. Então, há um poder na oração de quem? Do cristão, do crente. Há um poder, querido, na sua oração. No livro de Tiago, capítulo 5:16, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou lá na NVI vai dizer que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, quando você começa a orar, quando você se coloca em oração, quando você dobra os seus joelhos, a tua oração ela é eficaz. A tua oração, ela é eficaz. Sabe, nesses momentos de dificuldade, quando nós nos colocamos, é onde a gente ora com maior intensidade. Porque é quando a crise chega, quando o sofrimento chega, quando o risco chega. Jesus já disse que há muito mais quem vem, na casa da dor do que na casa do pranto, do que na casa da alegria, da festa. A gente se achega mais a Ele. Mas a oração, o poder não está, querido, na oração. A oração, ela conecta a nossa fraqueza humana com a onipotência divina de Deus. E o poder não está na oração, não há uma mágica na oração. Não é quem ora. Não é que assim, eu vou pedir oração só para o pastor Robson, porque ele é forte na oração. Não, vou pedir para a pastora Sueli, porque ela é canela de fogo. Daí, quando ela ora, acontece. O poder não está nela, ou nas palavras dela, ou nas palavras dele, ou nas minhas palavras. Mas o poder da oração está, e o poder vem por meio da oração. O poder está no Deus poderoso que ouve a oração e atende a oração. É isso que acontece. Sabe, então não são de palavras. Aí talvez você pense, não, a minha oração Deus não ouve. Deus ouve todas as orações.
Mas elas não têm palavras bonitas. Deus não está interessado nas palavras bonitas, mas Ele está interessado nas palavras que saem do seu coração, na sinceridade e no quebrantamento do seu coração. O Salmo 50 vai dizer que é para nós orarmos. Sabe o que diz? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e você vai me glorificar. Então aqui é uma ordem de invocação. Então quando você me invoca, Deus nos dá uma promessa aqui: eu te livro. E aí tem um resultado: depois que eu te livro, você me glorifica. Então Deus, Ele responde quem clama a Ele. Então o poder não está na oração em si, mas na resposta que vem do Deus Todo-Poderoso. E como que a gente ora? Quando acontecem as lutas e a gente vai orar, como que a gente ora quando está com enfermidade? A gente ora com fé, mas também com entrega. A gente mantém a entrega e ora com muita fé. O Salmo 91, ele vai dizer, é um salmo de proteção e livramento, mas também um salmo de confiança, um salmo da soberania de Deus. A oração, ela pode ser de fé, mas também ela tem que ser de confiança, porque nós temos que nos achegar ao Senhor e dizer: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Se Tu quiseres, Tu podes me curar. Se Tu quiseres, Tu podes me livrar. É a vontade de Deus. Mas a gente também ora como? Com perseverança. Sabe, mesmo quando a resposta não vem. Às vezes nós nos cansamos. Porque a resposta não vem, porque a resposta não vem, a cura não vem. Eu vou parar de orar. A gente tem que orar com perseverança. Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverança. A gente ora com perseverança, mesmo que a cura não veio, a gente ora por perseverança. Sabe, você já sabe, aqui nós já contamos, né? O Pedro, ele passa por um processo ali de uma doença autoimune na pele. E nós oramos por ele. A cura ainda não veio completa, mas eu creio. E eu sei que a cura vai vir. Eu creio que essa cura vai vir. Cada vez que eu vou passar o creme nele, eu oro: Senhor, pele restaurada. Senhor, o Senhor não criou ele assim. E a cura vem. Nem toda cura vem no nosso tempo, querido. Nem toda cura, ela é assim, instantânea. Sabe, a gente vê o exemplo de Ana. Ana era estéril. Ela orou, chorou diante de Deus. E Deus estava preparando para quê? Para aquele que ia vir substituir o sacerdote, aquele que ia ser o primeiro juiz de Israel, o profeta Samuel, um dos mais importantes da história. Então a gente ora e a gente permanece. A gente ora para entender qual é o propósito. Não para confrontar Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas para entender o propósito. Não só para escapar da dor. Sabe, às vezes a gente só quer escapar da dor. Deus não nos tira do vale, mas Ele entra no vale conosco. Ele está no vale conosco. A dor, ela pode nos levar a entender as áreas que Deus quer alinhar no nosso coração. Orgulho, ansiedade, controle, independência. A oração é o lugar onde nós nos submetemos à vontade de Deus. Sabe, aqui tem um testemunho, aqui na igreja, aconteceu em 2019, é do Felipe e da Mariana. O Felipe, um dos nossos tecladistas, e eles relatam que quando eles passaram por esse processo de enfermidade, que foi com a Isabela, a filha deles, eles testemunham que a enfermidade os forjou, fortaleceu a sua fé e ensinou eles a confiar em Deus. E eles entenderam que mesmo sem respostas imediatas, Deus estava com eles. E a importância, eles entenderam, de permanecer e pertencer a uma igreja. A importância de ter irmãos ali, porque eles foram sustentados em orações. Então, em 2019, Isabela tinha 2 anos e 6 meses. E, como toda criança, ela começou com uma febre. Toda criança nessa idade, a mãe acha que é garganta, e após algumas semanas de febre, e febre muito alta, visitas ao médico, alguns achavam que era a garganta inicial, parecia, mas depois de ir 2 vezes ao hospital, foi feito um raio-x na Bela, como nós a chamamos, E foi constatado que a Bela estava com um derrame pleural grave, já bem avançado. E foi um momento que a Mariana diz assim, que quando ela recebeu a notícia, ela perdeu o chão. Pois ela teve muito medo, ela diz assim: me deu muito medo de perder a nossa filha. No primeiro momento, nos sentimos desacreditados, sem força para orar.
E sem entender por que isso estava acontecendo, porque eu acredito que na cabeça deles assim, Senhor, nós somos seus servos, nós estamos servindo, nós somos líder de hub, nós tocamos na igreja. Sem entender por que estava acontecendo com a Bela, o medo veio sobre as nossas vidas, mas nós estávamos confiando em Deus. Em meio ao medo, buscamos a ajuda dos nossos líderes e pastores. Começamos a orar e nos fortalecer em oração. Aqui a Bela já tinha sido internada. Nossa oração era sempre pedindo cura, milagre e que a vontade de Deus fosse feita em primeiro lugar. Em meio a esse vale, ela recebeu do Senhor, através da vida de uma irmã, o versículo de João 11, que Jesus diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A igreja estava em oração e isso foi nos fortalecendo. Em meio ao processo, em meio a tudo isso e ao processo, vimos o milagre de Deus e Deus agindo e acontecendo. Os médicos que estavam acompanhando, eles não davam esperança no quadro. Nesse dia nós comparecemos no hospital, nós fomos visitar e não tinha diagnóstico nenhum. Nós começamos a orar por um diagnóstico. Através de uma irmã aqui da igreja indicou um médico. Esse médico foi ver a Bela e nesse momento que ele entrou no quarto, ele viu toda a situação, ele acalmou os pais, mas deu uma esperança para eles. Nesse momento, sentimos paz e a certeza que ele era enviado de Deus. A Bela, ela foi daí aqui diagnosticada com pneumonia bacteriana e em uma tomografia o resultado era de necrose pulmonar e iria precisar de uma cirurgia. Então a Bela foi colocado o dreno nela para tirar o ar e a água do pulmão. Nesse período, a igreja estava em oração, os hubs estavam em oração e nós oramos com eles. E num dia, me lembro muito bem do rostinho da Bela, nós oramos e o Senhor interveio. O pulmão da Bela está normal. E hoje o pulmão dela é 100% normal. Ela não tem nada. O médico pegou o raio-x e disse, é um milagre. É um milagre. Então a cura aqui, a Mariana relata, ela termina relatando a cura, foi um processo lento. E veio através de muita oração e clamor. Os médicos fazendo de tudo o que era possível para reverter o quadro. Eles não sentiam o tempo passar, eles passaram várias lutas aqui, houve acidente, muitas coisas eles passaram aqui, eu sei porque nós acompanhamos de perto. Eles ficaram mais de 30 dias no hospital. 10 dias depois que ela colocou o dreno, ela recebeu a notícia, o médico foi olhar, que não precisava mais de cirurgia, porque o pulmão dela estava totalmente normal. Eu perguntei para a Mariana, como está o pulmão da Bela? Ela falou, 100%, pastora, não tem nada. A Bela não tem nada e você, quando olha para ela, ou ela não está agora, ela vai estar de noite, ela está correndo, ela tem alegria em louvar e adorar ao Senhor. 100% curado. Intervenção de Deus. Sabe, Deus ainda, Ele opera milagres. Deus ainda, Ele operou milagres. Ele curou no passado. Ele cura hoje. E o futuro Ele quer curar. Pois é uma prerrogativa dEle. Ele que traz a cura. O Salmo 103 diz assim, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Quem cura todas as nossas enfermidades. É o Senhor que cura. E Deus cura, querido, através dos meios. E quais são os meios? Os remédios, os médicos. A medicina é um instrumento de Deus. É a ciência que vem de Deus. Mas Deus também cura apesar dos meios. E Ele pode curar sem os meios. Como eu te contei o testemunho da minha avó. Ele pode curar dessa maneira. Então toda cura é divina.
Seja ela imediata ou progressiva, seja ela natural ou sobrenatural. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos lá que o rei Ezequias, ele recebe através do profeta que ele vai morrer. E ele se coloca diante do Senhor. E mesmo com o decreto de morte, ele ora a Deus. E Deus reverte todo o quadro. E eu não lembro, acho que é mais 15 anos Deus dá para ele. Então a cura é um ato da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não é mérito nosso. Então ela vem do Senhor. Cristo, ele ainda cura. Mas ele não quer apenas curar o corpo. Sabe qual que, muitas vezes, o que nós entendemos? Nós só estamos atrás da cura. Nós só queremos receber a cura. Nós não queremos saber do dono da cura. Nós só queremos receber a bênção, mas nós não queremos saber e nem ter relacionamento com o dono da bênção. E Jesus, ele olha além, ele quer curar além. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e ele será para sempre, eternamente. O que ele fez no passado, ele pode fazer hoje e ele pode fazer no futuro. E Jesus, ele cura, a cura que ele quer trazer, ela é completa, ela é por completa, é uma cura não só do corpo, ele quer trazer a cura da alma, ele quer trazer a cura do nosso espírito, porque muitas vezes a cura física, ele não quer operação na cura física, mas ele quer operar uma cura para a nossa vida eterna, sabe, ele quer tratar o nosso coração. Às vezes a cura, a maior não é a física, mas de um coração e de uma alma que estava quebrada, restaurada. Esse é o maior testemunho. Às vezes o maior milagre não é a cura imediata, mas a transformação que acontece em meio ao processo, que gera em meio ao processo. Sabe, não desperdício, às vezes nós não queremos, nós como seres humanos, nós não queremos passar pelo vale, nós não queremos passar por enfermidades, nenhum de nós. Porque não é bom, não é legal. Mas Deus, é nesse momento que Ele está forjando a sua identidade. É nesse momento que Ele forja a minha identidade. É nesse momento que Ele está ali conosco. Então não despreze o vale. Quando você vê que o vale está passando e não tem como outro lugar para você correr, não tem outro caminho, Senhor, eu vou passar pelo vale. Porque como nós lemos assim, porque eu sei que Tu estás comigo. Tu estás na minha frente. Então não vai me deixar passar pelo vale sozinho. Sabe, quando nós somos curados e quando o Senhor traz uma cura sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, assim como a da Bela, assim como a da minha avó que eu te falei, a nossa vida, ela passa a ser como um outdoor da glória de Deus. Porque a cura vem para a glória de Deus. A cura não vem porque a minha, ou a oração da pastora, a oração do pastor, ou de qualquer pastor é mais forte. Não, o poder vem do Deus que está sobre as nossas vidas. É isso que vem a cura. Então a nossa vida, quando nós somos curados, nós passamos a refletir a imagem de Deus. Quando Jesus ele realiza um milagre, ele torna isso público. Isso todo mundo começa a ver. Então a minha vida tem que refletir o amor de Deus. A minha vida tem que refletir quem é Jesus. A minha fé tem que refletir quem é Ele. Ela não pode falar o contrário. Por isso que Deus começa a trabalhar no nosso coração. A nossa vida, ela precisa apontar para Cristo. Ela precisa ser, ela não pode ser o centro das atenções a cura, mas é o sinal que aponta para o Cristo. É um sinal que aponta para Deus. O Salmo 91 vai dizer que Deus, Ele promete nos livrar. É um salmo de proteção, Ele nos protege, Ele nos responde, Ele está conosco na angústia, na vida longa e na salvação. É isso que Deus quer. Sabe, muitas vezes nós oramos, talvez você já tenha orado, poxa, mas daí a pessoa morreu. Querido, você não sabe o momento dela. Talvez a vitória dela não foi aqui, mas a vitória dela é na glória. Tem uma música do Diante do Trono que diz assim, se eu não tiver minha vitória aqui, coroa de glória. Coroa de glória. É na glória. Eu tenho uma das minhas tias que teve câncer. Deus curou várias pessoas na minha família de câncer. Essa Ele não curou, porque não era da vontade dEle. Ela está na glória com o Senhor.
Mas nós entendemos que foi um momento de descanso pela vida dela. Coroa de glória, ela está na glória. Então a vida, quando nós vamos atrás disso, quando Deus traz a cura, a nossa vida, a minha vida, a tua vida, ela precisa ser um ambiente agradável para Jesus morar. Ela tem que ser um ambiente limpo para Jesus estar. Ela tem que ser um ambiente onde Jesus pode ficar lá e permanecer neste lugar. Por isso, agora, muitas vezes nós entendemos, por isso que muitas vezes não há cura. Porque a pessoa não quer um ambiente para Jesus morar. Ela não quer ficar com Jesus. A oração, quando nós oramos na enfermidade, a oração é um ponto que ela tem que nos conectar com Deus. É um ponto que ela não pode ser um botão de emergência que eu aperto, mas ela tem que ser uma vida de intimidade e uma vida de prostração a Ele, uma vida de estar na presença dEle. É isso que ela nos revela. Então a nossa vida ela tem que revelar isso. E para eu concluir, eu quero concluir com um último testemunho. E esse é o testemunho da nossa irmã aqui da igreja, líder de um dos nossos hubs, alguém que sempre está servindo, e é da Shirley. E não sei se você sabe, a Shirley, ela em janeiro deste ano, vou contar aqui como ela escreveu, tá? Em janeiro de 2015, através de exames de mamografia, recebi a notícia que estava com câncer de mama, em fase intermediária. Sempre fiz todos os exames periodicamente. Quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que pensei foi: minha vida é de Deus, Ele está no controle. Minha oração foi: Deus, minha vida não é minha, é tua. Eu não estou no controle dela, é o Senhor. Sei que nada nos acontece sem a sua permissão. Não entendo agora, mas sei que há um propósito. Eu sei qual, não sei qual, mas quero vivê-lo. Eis-me aqui. Sei que é uma estação que vai passar e que não estou sozinha. O Senhor passará comigo, seja ela qual for. Eu quero te honrar em tudo. E também ela diz assim: mandei um recado para o diabo. E falei em voz alta. Para quem conhece, você imagine ela falando: diabo, a minha vida pertence a Deus. E tudo que acontece comigo é permissão dele. Se tu pensas que vai ouvir da minha boca um questionamento, uma reclamação, esquece. Não vou te dar esse gostinho. Irei honrar a Deus todo o tempo e em toda e qualquer situação. Comecei a quimioterapia um dia depois do meu aniversário. Ela completava, era para ela começar no dia do aniversário, e ela pediu para trocar. E o plano era o seguinte, que o médico tinha passado para ela: 4 químios vermelhas a cada 15 dias e depois de 12 químios brancas, todas as semanas, e então a cirurgia. Me explicaram como ia funcionar todo o tratamento. O que ia acontecer com o meu corpo, meu cabelo ia cair em 14 dias de químio, teria enjoo, aftas, azia, problema no intestino, perderia apetite, iria emagrecer, enfim. Me deram um monte de medicação, comprei todas as medicações, mas não tive nenhum dos sintomas. Meu cabelo caiu após 3 meses de tratamento. E para graça, viu que era para cair em 14 dias da primeira quimio. Caiu em 3 meses de tratamento. E para graça de Deus, não fiz o uso da medicação, pois não tive nada. Antes da quimio, tive uma reunião com uma enfermeira e uma psicóloga e uma nutricionista. E elas foram passar as orientações do tratamento. Ali a psicóloga me questionou: como você está encarando a doença? E eu respondi: como uma estação. Sei que Deus está no controle de tudo e que não estou sozinha. Ele passará comigo essa fase. Então, bora lá fazer o que tem que ser feito.
Lembro que elas tinham falado que 90% do tratamento é como o paciente encara o diagnóstico e 10% é o tratamento em si. Então falei para elas, bora atrás dos 10%, porque os 90% estão garantidos. Elas falaram que estavam surpresas com a minha força, pois não estão acostumadas a receber os pacientes. Elas recebem abalados e desanimados. E eu respondi, a minha força vem do Senhor. E Ele está cuidando de mim. Fiz as químios e ali fiz amizade com os médicos, com as enfermeiras, os recepcionistas. É um sanguíneo, né, gente? E com pacientes oncológicos. Levei mensagem falando de Jesus, o Rei e o nome de Deus em tudo. Quando vinham e perguntavam, como você está? Eu respondia, estou ótima, graças a Deus. E me olhavam como se dizendo assim, está louca? Bem, fazendo químio? Cada químio eu orava pela medicação, declarando que os remédios só fariam bem para o meu organismo. Ela colocava a mão, gente, ela me contou que ela colocava a mão e ela consagrava aquele momento para o Senhor. As enfermeiras diziam, você é alegre, tem um astral bom. E eu respondia, minha alegria vem do Senhor. Encerraram-se as químios, depois de 30 dias, fiz a cirurgia agora, dia 15/7. Agora. Estou em recuperação e passo muito bem. Agoniada para voltar a trabalhar. Porque durante todo o tratamento de químio, exceto nos dias da químio, eu fui trabalhar normalmente. Segui a rotina habitual e eu estava tão bem que só lembrava da doença quando eu passava no espelho e via a minha carequinha. Ou quando as pessoas olhavam para mim e diziam assim, tadinha, tá careca, tá com câncer, vai morrer. Eu olhava para as pessoas e sorria. O que ela entendeu do propósito da doença? Ela diz assim, essa estação me permitiu falar de Jesus no hospital. No meu trabalho, as pessoas diziam que vivenciaram a doença em próximo, mas não pessoas que não estavam animadas assim como eu. Não trabalhavam, estavam sofrendo e com efeitos colaterais da químio. E para a honra do Senhor, o único efeito colateral que eu tive foi a queda dos cabelos. Aleluia. Fiquei conhecida no hospital. No último dia, fizeram um encerramento para ela. Fiquei conhecida como a enfermeira falou uma frase. Você é a expressão do Cristo vivo. Recebi muito apoio espiritual. E como eu me senti amada. Muitas pessoas estavam orando por mim. A família, amigos, a igreja. Como é bom pertencer a uma família como a Verdade Igreja, onde os pastores e os irmãos me sustentaram em amor e oração. Tenho muita gratidão. Algo que me marcou foi que uma irmã, a irmã Salete, me enviou áudios todos os dias orando por mim. E eu iniciava todas as minhas manhãs escutando. No dia de hoje eu dou um conselho para quem está passando por enfermidade. Para você que está passando por enfermidade hoje, meu conselho é, confie em Deus. Entregue a Ele o medo, a dor, as dúvidas. Não esqueça que Ele está no controle. A sua vida pertence a Ele. Tenha fé. Olhe além da doença. Deslumbre a cura. Faça a sua parte no tratamento. No mais, deixa que Ele cuida de você. Nunca estamos sós. Ele não nos abandona. Não pergunte por quê. Mas para quê? Por que o Senhor está acontecendo isso comigo? Qual o propósito? E ainda que não entendas, decida viver os planos dele para a sua vida. Não reclame, não murmure. Não se entregue ao desânimo ou à dor, às falácias. Tire os olhos da doença. Olhe para os céus, porque é de lá que vem o socorro. Deus te ama, se importa contigo e está junto com você nesse barco. E as tempestades, ela vai passar, porque não há tempestade durante a vida toda. O sol, ele vai nascer e você vai sorrir e dará glória a Deus, porque vai ver que Ele está contigo em todo o processo.
E eu perguntei para ela: Shirley, como você resumiria em uma frase? E ela escreveu assim: as estações difíceis da vida são passageiras, mas Deus está presente nesse tempo. O amor dele dura para sempre. Querido, você pode se colocar de pé?